A Bíblia, a palavra de Deus, descreve no livro de Gênesis que no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: façamos assim, criar, que apareça a porção seca, que apareça as plantas, que apareça as partes das águas. E a Bíblia diz que em 6 dias o Senhor Deus formou os céus e a terra. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez, Deus viu que era bom, era perfeito. Ele criou as árvores, as plantas, toda árvore frutífera. Por que isso, bispo? Estava sendo preparado por um casal, por homem, uma criatura feita a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que tudo que Deus viu, fez, era bom, isso agradou a Deus. E disse Deus também: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que do pó da terra o Senhor Deus formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. E Deus também, quando Ele formou, Ele chamou o homem para dar nome a tudo que havia criado, os animais, as plantas. Ele chamou Adão. Veja bem o privilégio que o homem teve. Assim que todo Adão chamou, ali foi dado o nome dos bois, das vacas, dos animais, enfim. E a Bíblia diz que o jardim do Éden era um lugar puro, um lugar santo, o que Deus criara. E a Bíblia diz também que os homens, homem e mulher, eles andavam nus e não se envergonhavam. Sabe por quê? Eles não se envergonhavam porque não havia o pecado. Não havia o pecado. O pecado não estava presente. Mas a Bíblia diz também que existia alguém à espreita no jardim do Éden, a serpente. Veja bem, serpente não fala, serpente não conversa. E a Bíblia diz que o diabo entrou na serpente para se comunicar com o homem. Porque Deus disse, Deus havia dado essa ordem para o homem: ó, de toda a árvore do jardim não poderia comer livremente, mas da árvore do bem e do mal, do conhecimento, dela não comereis, porque no dia que dela comer, olha só que Deus disse, ó, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Essa foi a determinação do Senhor Deus. Ele colocou o limite no homem. O homem vivia livremente no jardim do Éden, gozava da presença de Deus. Mas o diabo, nesse inteirinho, o diabo já havia caído. E a Bíblia diz que a serpente, a mais astuta das alimárias astutas alimárias, quer dizer, animais que o Senhor Deus havia criado do campo. Então disse esta mulher: é verdade que Deus disse: se comer desse fruto, morrereis. Ela disse: ó, não, disse o Senhor Deus que eu não posso comer do fruto dessa árvore aí, porque no dia que eu comer eu vou morrer. Esse diabo: não, você não vai morrer não. Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, você será como Deus, porque era a árvore do bem e do mal da eternidade. Diabo, você não vai morrer não. E a Bíblia diz que Eva, veja bem, Eva olhando para o fruto, ela viu que era bonito, formoso para dar entendimento. E a Bíblia diz que ela estendeu a mão sobre o fruto, ela pegou do fruto da árvore e comeu, e deu também ao seu esposo Adão.
Logo após que eles comeram, ele abriu os olhos. A primeira coisa que eles foram notar depois que pecaram, foram perceber que estavam nus. E a Bíblia diz, no texto sagrado, que todos os dias Deus vinha falar com Deus, com o homem. E Deus, pela viração do dia, no jardim do Éden, foi passear, foi falar com o homem, e perguntou: Adão, Adão, onde tu estás? Adão disse: olha, eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi, porque estava nus. Disse o Senhor Deus: quem te mostrou que estavas nus? Comeste da árvore que eu te ordenei, que não comeste? Maldita é a terra por tua causa. Do Senhor do seu rosto comerá todos os dias, porque és pó, vieste do pó, é o pó voltarás. Ali, a Bíblia diz que o Senhor cozeu com peles, quer dizer, por um sacrifício, o Senhor Deus cobriu Adão e Eva. Depois disso, Adão foi expulso do jardim do Éden, porque o Senhor Deus não pode comunicar com o pecado, meus amigos. O que a terra se tornou? A terra que era pura, jardim puro, a criação, se tornou um chiqueiro de porco. Todo tipo de pecado, de aberração contra a lei de Deus, o ser humano começou a cometer. A primeira coisa que aconteceu, que Deus havia dado o seguinte: olha, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, dois serão uma só carne. Essa era que o homem deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa. E o maior pecado que habita hoje no chiqueiro pouco chamado terra é a homossexualidade, a imoralidade sexual e a perversão. É homem com homem, mulher com mulher, às vezes o incesto, pai com filha, filha com mãe, irmão com irmão. A terra se tornou um grande chiqueiro de porco, aonde Satanás habita, porque a Bíblia declara que o diabo ele é espírito imundo, de anjo santo e puro, se tornou inimigo de Deus, se tornou imundo. E a terra tem se tornado um chiqueiro de porco. Por que, bispo? A Bíblia diz que o mundo já nos maligna. Só que, da mesma forma que lá em Sodoma e Gomorra, terra de imoralidade sexual, onde os habitantes daquele lugar praticavam sodomia. O que é sodomia, bispo? É pecado de imoralidade sexual, relação de homem com homem, mulher com mulher, e a prática incestuosa entre os pais e filhos, irmãos e irmãs. Havia um casal, Ló, sua família não se contaminava. Da mesma forma também a igreja na terra, a igreja está na terra, só que ela está no meio do chiqueiro, ela não se contamina. O Senhor Deus, assim o Senhor Deus me mostrou. Estamos vendo um chiqueiro, mas haverá um dia, da mesma forma como Deus desceu fogo sobre Sodoma e Gomorra para aniquilar seus moradores, assim também será a terra aqui. Deus escreveu que os céus e a terra que agora existem se reservam para o fogo eterno. A Bíblia diz que não ficará nem raiz nem ramo. O pecado, a imoralidade será devastada. Esse chiqueiro de porco que está aqui hoje, idolatria, feitiçaria, rebelião, afronta contra Deus, contra a tua santidade, contra a sua palavra. Nenhuma nação que se levantou contra Deus ficou de pé. Aqueles que se levantam contra Deus, contra o Evangelho, serão aniquilados no dia do juízo final. Portanto, Deus, Ele é Deus santo. O homem, quando vivia no jardim do Éden, em pureza, que andavam nus e nem tinha malícia. Depois do pecado, malícia, porque o pecado contaminou o coração do homem. Portanto, meus amigos, a Bíblia diz que o mundo já no maligno, só que esse mundo será consumido
pelo fogo eterno.